Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre como calcular o consumo de energia dos aparelhos elétricos. Aqui nós temos um texto, tá? Nesse material da APC, depois vocês façam a leitura deste material com calma. Aqui, nesta aula, eu vou levantar alguns pontos principais para que vocês possam compreender melhor o conteúdo para depois estarem resolvendo os exercícios, tá? Então vamos lá. Como é feito o cálculo do consumo de energia elétrica? O cálculo é feito por uma simples fórmula, que é essa daqui. Esse E maior significa consumo de energia elétrica. Ele é dado pela unidade de medida quilowatt-hora, tá? O P é a potência, que é quilowatt, e o T é tempo, ΔT é tempo, intervalo de tempo de uso de um aparelho eletrodoméstico, tá? É dado em horas, tá? Aqui ele vai falar que essa fórmula mostra que o consumo de energia elétrica é medido em quilowatt-hora. Pode ser calculado pelo produto entre a potência, que é o que vimos aqui, pelo intervalo de tempo em que esse aparelho fica ligado. Então, quanto maior o tempo que esse aparelho ficar ligado, maior será o consumo de energia elétrica, tá? A potência influencia no consumo de energia elétrica? Sim, se a gente pegar dois aparelhos, por exemplo, um chuveiro de 4.000 watts de potência e um chuveiro de 6.000 watts de potência, é claro que se a gente deixar ambos ao mesmo tempo ligado, o de maior potência vai gastar mais, vai consumir mais energia elétrica, né? No entanto, se a gente trabalhar somente com o primeiro chuveiro, que é de 4.000 watts, quanto mais tempo esse chuveiro estiver ligado, maior será o consumo de energia elétrica. Então, o consumo de energia elétrica está diretamente ligado ao tempo de funcionamento do eletrodoméstico, tá? Aqui logo abaixo a gente tem um exemplo, né? Como exemplo de cálculo, faremos uma estimativa de qual é o consumo de energia elétrica de um chuveiro convencional. Para tanto, vamos considerar um chuveiro de 4.500 watts ou 4,5 kW. Para essa conversão, basta 4.500 watts dividido por 1.000 é igual a 4,5 kW. Quilo é um prefixo decimal que significa que representa 1.000, né? Então, 4.500 watts dividido por 1.000, eu transformo esse valor em quilowatt, 4,5 quilowatts. Continuando, que é utilizado por 1h30, ou seja, 1h30 minutos por dia durante 30 dias. Para resolver, a gente vai estar utilizando aqui o valor que já está feita a conversão, tá? O valor da potência já convertida em quilowatt. Então, o exercício vai te dar o valor da potência, você já pega esse valor e divide por 1.000, que você já fica com a unidade de medida correta para essa grandeza. Sendo assim, potência é 4,5 vezes o intervalo de tempo é quanto? Quanto tempo fica ligado por dia? 1h30. Durante quanto tempo? Durante 30 dias. Então, essa 1h30 vezes 30, certo? Multiplicando 4,5 vezes 1,5 vezes 30, a gente chega no valor de 202,5 kWh, certo? No entanto,
entanto, a gente encontrou o valor em quilowatt-hora, né? O consumo elétrico em quilowatt-hora. Precisamos agora calcular o consumo monetário deste valor. Para isso, o exercício precisa trazer o valor de quanto em reais equivale um quilowatt-hora. Encontrado esse valor que foi 202,5, basta multiplicar pelo valor monetário desse quilowatt-hora, que é 70 centavos, né? 70 centavos vezes 202,5, chegamos ao valor de R$ 141,75 de consumo elétrico desse chuveiro por mês, tá? Continuando, chegamos aqui num exercício no qual, há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes, que eram aquelas lâmpadas transparentes, muito antigas. Hoje, eu acredito que vocês nem conheçam, né? Aquelas lâmpadas bem transparentes, bem utilizadas em quadrinhos, quando a pessoa fala assim, eu tive uma ideia, né? Então, aquela lâmpada lá, que hoje, atualmente, existem esse formato de lâmpada, só que elas não são mais as incandescentes, né? São lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes, mas com o formato daquelas. Então, voltando aqui. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas, muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e de LED. Então, a gente tem outros tipos de lâmpadas hoje, fluorescente e a de LED, no qual a fluorescente é mais barata, né? A de LED é mais cara, só que a economia de energia de uma lâmpada de LED é muito maior. Sem falar no tempo de uso também, que é muito maior, né? Em uma residência, usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts cada uma. Ou seja, quanto de potências a gente tinha aqui? 10 vezes 100, a gente tem uma potência de 1000 watts. Certo? 10 vezes 100, 1000 watts. Que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Então, a gente tem o primeiro tempo aqui. 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por outras 10 lâmpadas fluorescentes, compactas, que consomem 20 watts cada uma. E também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Então, a gente tem a primeira potência de 1000 watts, a segunda potência, que são das lâmpadas fluorescentes, eu vou colocar aqui no canto, que é 20 watts cada uma, então 10 vezes 20 é 200 watts, né? Cada uma, e também ficam ligadas 5 horas por dia, que é o segundo tempo, é o mesmo tempo. Adotando o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de... Então, primeira situação, são as lâmpadas incandescentes. Lâmpadas incandescentes. Temos o consumo, a fórmula do consumo é E, igual a potência, vezes o intervalo de tempo. A potência a gente já fez, que a gente sabe que é 1000 watts. Transformando esse 1000 watts em quilowatts, basta dividir por 1000. E o dividido por 1000, 1 quilowatt de potência. Então, vamos lá. 1 vezes 5 horas, né? No intervalo de 30 dias. Então, tempo sempre tem horas e quantidade de dias, tá?
Multiplicando, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 30, 150 kWh. Essa foi a primeira, né? Agora a gente vai calcular as lâmpadas fluorescentes. Mesmo sistema, mesma fórmula, bem simples. Potência, quanto é? 200 watts, né? Só que a gente ainda não transformou isso aqui em quilowatt. Então, 200 dividido por 1000, corta 2 zeros aqui, 2 dividido por 10, 0,2 kW. Então, vamos trabalhar 0,2 kW, vezes o intervalo de tempo, que também é 5 horas em 30 dias. Multiplicando tudo, né? 5 vezes 30, 150. 150 vezes 0,2 é igual a 30 kWh. Então, ele quer saber a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é quanto. Então, para a gente saber quanto que economizou, a gente tem que pegar o quê? 150 menos 30, que resulta, vou colocar um sinalzinho de menos aqui, que resulta em uma economia de 120 kWh, né? Ele fala que o valor do quilowatt-horas é 40 centavos, né? Então, multiplicando 120 por 40 centavos, temos R$48, um consumo de R$48. A alternativa correta é a letra B. A resolução desse exercício vocês têm aqui logo abaixo, tá? A resposta aqui. Então, depois é só acompanhar a resolução. Para vocês ficam aí o exercício 2, tá? Que é a interpretação. Ele vai perguntar assim: a característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia por meio da tentativa de, no dia, reduzir o quê? Né? Quando você economiza energia, você está economizando o quê? O que você está mudando, né? A potência do aparelho. Letra B, o tempo de utilização desse aparelho, consumo de energia elétrica em energia térmica, consumo de energia térmica convertido em energia elétrica e assim sucessivamente. Com base sempre nessa forma aqui: consumo de energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo que esse aparelho fica ligado. Lembrando que potência sempre em quilowatt e intervalo de tempo sempre em horas, tá? Então, sempre em horas. Exercício 3, né? Em um dia de frio, certo chuveiro é ligado para dissipar uma potência de 7.200 watts. Então, essa aqui é a potência. Essa potência está somente em watts. Você deverá convertê-la para quilowatt, né? Então, eu vou colocar aqui 7.200 watts. Para a conversão, né, você deverá dividir por 1000 para chegar no valor de quilowatt, tá certo? Transformando esse valor em quilowatt, você aplica na fórmula. Se o tempo em que permanece ligado é de 10 minutos, o tempo aqui está em minutos. Então, 10 minutos para transformar em hora, basta dividir por 60. 10 dividido por 60, podemos trabalhar com 1/6 horas, ou realizar a divisão aqui, 1 dividido por 6, que é a mesma coisa que 0,16.
Feito as conversões, né? Só aplicar na fórmula potência vezes intervalo de tempo. Neste caso, ele não está pedindo o consumo mensal. Então, nós vamos somente calcular os valores aqui. O valor da potência em kWh vezes o valor do tempo, que é esse daqui, certo? Próximo exercício. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio: economize lâmpadas fluorescentes 15 watts, tem a mesma luminosidade ou iluminação que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em kWh será a de... Então, basta calcularmos aqui a diferença entre essas duas lâmpadas. Obtendo essa diferença, multiplicamos por 1 hora e descobriremos o valor, né, do consumo em kWh, tá? Não esquecendo que a potência tem que estar em kW, aqui ela está em watts, então vocês deverão dividir por 1000. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!